Olá, olá, tudo bem, pessoal? Aqui Maurício Cano, jornalista. Vamos iniciar mais uma entrevista da série semanal do programa de entrevistas aqui de assuntos diversos que acredito ser de interesse para a comunidade geral. Hoje falando com o professor e escritor, professoras, a partir de experiência que ele teve. Ah, opa, olá, tudo bem? Riba inglesa. Não me lembro de onde que você é. Se puder me ajudar a lembrar, agradeço. Estou tentando colocar aqui o professor Anderson. O Instagram está bem complicado ultimamente. Eu tento colocar as pessoas e elas não entram. Vou tentar colocar de novo. Da última vez eu tive que fazer a live no YouTube em substituição ao Instagram, porque o Instagram está péssimo, infelizmente, para fazer as lives. Eu tento colocar o convidado e ele não entra na live comigo. Opa, agora tá entrando, parece. Conseguiu. Milagre. Aê! Ufa, que bom. Tava com medo de dar pau, porque infelizmente o Instagram esteve horrível para conseguir fazer essa entrada da conexão entre as duas pessoas juntas. Mas que bom que entrou. Aleluia. Então, Aleluia, legal, bem-vindo, Maurício, valeu. caríssimo professor Anderson. Deixa eu tentar ajustar aqui a nossa composição na tela, para ficar o melhor possível a nossa composição da imagem também. Se você puder ficar um pouco melhor encaixado na tela, é melhor, né? Levanta um pouco seu rosto, ou então abaixa a câmera um pouquinho para ficar melhor a tua posição. Abaixa a câmera um pouquinho, se possível. Isso. De modo que os seus olhos fiquem um pouco mais no 1/3 superior da tela, fica melhor. Valeu. Eu também vou tentar me encaixar aqui. Então é isso aí. Então, aqui o pessoal está entrando. Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, professor e escritor Anderson Borges Costa. A gente conhece lá desde o tempo em que você me deu aula de inglês na Folha de São Paulo, né? Você trabalhava numa escola de inglês que a Folha tinha um convênio, né? E eu era repórter jornalista na época. E depois você me incentivou muito com o meu primeiro livro, romance, que eu fui escrever, e você leu no original, me deu um comentário bem interessante. Então, agradeço muito pelo seu incentivo na minha área literária também, né? Então, é isso, né? Eu sou jornalista, tenho um pezinho na literatura também, e peço que, então, eu tenho feito várias entrevistas, né, nos últimos anos, semanalmente, com personalidades que eu acho interessantes na área cultural, na área esportiva, por exemplo, né? E hoje, então, vamos falar de arte, né, especialmente da literatura, e queria que, então, que o professor Anderson, o nosso convidado de hoje, se apresentasse brevemente, né, um pouquinho também do último livro, romance que publicou, né, que seria o Professoras, né, que teremos um pouco mais de foco hoje. Boa noite, Maurício, boa noite a todo mundo que tá ouvindo aí, assistindo, acompanhando essa conversa. Obrigado pelo convite, Maurício, obrigado por me colocar aqui nesse espaço que você oferece aí. E satisfação estar aqui, conversar com o público que estiver aí. Acho legal. Boa noite a todos que estão se colocando aí, se coloquem, interajam, conversem entre vocês, conversem comigo, com o Maurício aí. Né, Maurício, vamos tentar botar o pessoal que está assistindo na nossa conversa também, que eu acho que é legal, né? Ficar mais dinâmico, né? Mas, para quem não me conhece, sou Anderson Borges Costa, ABC. Anderson Borges Costa, mas curiosamente, na minha família, meu apelido é D. Né? Então, eu estou assim, construindo o alfabeto, né, aos poucos. Sou ABC, mas também conhecido como D. Meus sobrinhos me chamam de tio D, né? Enfim. Mas sou professor de português, de literaturas, professor de inglês.
sou escritor também, acho que é nesse chapéu de escritor que eu estou aqui para conversar com vocês hoje à noite, né? Tenho 4 livros lançados, né, Maurício? 3 romances, o Rua Direita, o Avenida Paulista 22, e agora lancei o Professoras. Tem um livro de contos também, chamado O Livro que Não Escrevi, além de 4 peças teatrais publicadas. Que massa. Pois Que é. devem, enfim, tem duas, nesse momento tem duas companhias que estão debruçadas sobre 2 das minhas peças e que possivelmente, em algum momento aí no futuro, elas estrearão nos palcos do Brasil aí. Nossa, tem até uma pessoa que falou, uma filha de 7 anos, leu Avenida Paulista e gosta muito. Opa, legal. Nossa, Bacana. eu nem sabia que esse livro seria até para criança, hein? Eu não imaginava. Então, o Avenida Paulista 22, eu acho que é o meu livro mais lido, né? Um livro que ele tem um alcance bacana, Maurício. Com adultos, com jovens, tem algumas escolas que adotam esse livro, estudam, enfim. Enfim, aí você falou que teve gente de 7 anos, alguém cuja filha de 7 anos leu também. Uau. Legal, né? Assim, na verdade, quando eu escrevo, eu não penso em quem é que está lendo, em quem será o público-alvo, qual vai ser o perfil do leitor, né? Eu simplesmente escrevo aquilo que eu acho que vai dar uma história, que pode ser interessante para o leitor. E esse leitor, assim, eu não tenho ele na minha cabeça, né? Eu tenho uma história e tenho uma maneira de contar essa história. Mas me surpreendo com assim, os diferentes perfis de leitores que leem, que acompanham meu trabalho como escritor, meu trabalho literário, né, Maurício? Massa. Mas é legal saber, inclusive, que aí uma leitora de 7 anos leu e gostou da Avenida Paulista 22. É interessante o alcance, né, que até mesmo uma criança que está começando a sua jornada, né, literária, na leitura, também conseguiu ter acesso, né, e ter esse gosto, né, que esse é um desafio muito forte, né, ainda mais nos tempos de hoje que tem tantos estímulos piscando na tela do celular, e Netflix, e YouTube, e TikTok, né, então ser escritor hoje é um desafio gigantesco, né. Então, claro, acredito que não podemos também ser ingênuos de achar que mas antigamente era melhor, porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha tanta TDAH e assim por diante, né? Porém, quanto a população nos séculos anteriores era alfabetizada? Pois é, né? Então temos que ter sempre quebrar essa ingenuidade, né? Acho de achar, não, hoje é mais difícil porque tem muitos estímulos, né? Tem YouTube, tem TikTok, e tem celular, e assim por diante, a gente não consegue se concentrar em nada. Tudo bem, mas nos séculos atrás, a população adulta, acho que era por volta de 10% alfabetizada, mais ou menos, né? Se quiser falar um pouco sobre isso, já que esse assunto entrou em pauta. Eu acho que tudo é bem-vindo, né? Acho que as várias linguagens são bem-vindas e eu não acho que uma destrói a outra, né? Se falava muito, Maurício, você que acompanha aí também outras linguagens, né? O teatro talvez seja uma das primeiras linguagens artísticas, né? Que está aí antes de Jesus Cristo, está muitos séculos, milênios, né? Existe teatro como linguagem, a pintura, e quando surge lá pelo século XIX, surge o cinema, começo do século XX, muita gente falava, então o cinema surgiu, vai acabar com o teatro. Não acabou, né? E depois aí começam a aparecer outras linguagens, surgem, sei lá, me lembro do videocassete, quando surgiu, alguém falou assim, agora você tem o videocassete, DVD, tudo isso vai acabar com o cinema. Não acabou com o cinema. Assim como o cinema não acabou com o teatro. O streaming hoje também não acabou com a televisão. Né? A televisão não acabou com o cinema, o streaming não acabou com a televisão, não acabou com o teatro. O TikTok não acabou também com o streaming. Quer dizer, tá tudo, eu acho que tem espaço para todo mundo. O sol, ele nasceu para todo mundo e dá para a gente se aquecer com todas essas linguagens, né? Agora, é evidente que, por exemplo, um jovem hoje, ele tem muito mais opções do que o jovem lá do século XIX, do que o jovem do século XVIII. Né? Lá no século XVIII, XIX, tinha... Eu quero me divertir, eu vou ao teatro, eu vou ler. Então, a literatura tinha um peso muito maior no século XVIII, no século XIX, começo do século XX, do que ela tem hoje. Hoje ela é uma das tantas opções que existem. Lá atrás, ela era uma das 2 ou 3 opções que existiam, né? Então, eu acho que a literatura nunca mais vai ter a força que ela já teve dentro do que você fala, que é um público elitizado, público alfabetizado, que tem acesso à leitura. Mas, enfim, hoje você fala que
eu esqueci a palavra que você usou aí, né? Como um escritor, eu só queria acrescentar, ele é um ator da resistência, né? Você ser escritor hoje, você tem que ser muito determinado e não deixar de ser um brigador, um lutador, né? E alguém que acredita na resistência. É possível, sim, você ser escritor. E viva a literatura, né? Porque a literatura é viva e está viva. Certo. Pois é. Agora, isso também é importante de ressaltar, né? Eu comentei isso antes, né? Você comentou da população culta, digamos assim, né? Minimamente, que sabe até ler e escrever, né? Ah, eu estava lendo aqui, né? Eu chutei que população adulta alfabetizada no século XIX, por exemplo, no Brasil, talvez por boa parte do mundo até, né? Era por volta de 10% só da população inteira era alfabetizada, né? Eu até realmente li aqui, né? No segundo reinado, no Brasil, aparentemente, por volta de 92% da população era analfabeta, né? Então, ou seja, quase ninguém no Brasil sabia ler no século XIX. Uma coisa louca a gente pensar numa coisa dessa, né? Então, por mais que a gente pense, né, que tá certo, tem muita concorrência hoje para quem vai tentar ter um consumo, né, cultural, né, leitura, por exemplo, mas sequer conseguiam ler quase ninguém da população no século XIX, né? Então, também é uma coisa importante que, por mais que há muitos passos, né, culturais para a gente ter opções de cultura hoje, mas pelo menos também há mais capacidade de leitura. Ainda, claro, é deficiente demais o acesso, né, a capacidade de leitura, né, educação no Brasil também, né? Quer fazer mais um comentário sobre isso? A gente passa para o teu livro? Não, legal. Enquanto você estava falando, eu estava tentando ler aqui o que as pessoas estão comentando ali, né? Estou vendo aqui, acho que Educação Bilingue Brasil, que é a Selma Moura, dizendo cultura não é o mesmo que escolarização, todo mundo tem sua cultura, né? Isso é muito interessante, até povos que não leem têm sua cultura, né? Quer dizer, povos que têm uma linguagem muito oral, né? Têm a sua cultura, mas não necessariamente sabem ler ou escrever, né? Você comentou Ribi inglesa, né? É uma grande amiga que é inglesa e que está acompanhando a gente lá da Inglaterra nesse momento. Ela fez um comentário ali também, então acho que é legal, né? A gente pensar sobre isso, né? Você diz 92% da população no Brasil ou no mundo no século XIX sabia ler? Uma matéria aqui sobre o segundo reinado do Brasil, né? No Fala que, Brasil. teoricamente, no Brasil, 8% da população adulta era alfabetizada, né? Então, quase ninguém, no começo do segundo reinado do Brasil, né? Brasil Império, né? Século XIX, quase ninguém era alfabetizado, né? Aí, aos poucos, isso foi melhorando, né? O tanto de pessoas conseguiam ler e escrever, né? Aos poucos, durante o século XIX. É verdade. E é interessante que o Brasil, até o segundo reinado, né, você vê aí um país escravocrata, muitos escravos, o escravo não sabia ler, aquele que escravizava não necessariamente sabia ler também, sabia escravizar, judiar é uma palavra politicamente incorreta, sabia castigar, mas não sabia necessariamente ler. Né? E a gente percebe isso até hoje, né? O Brasil hoje é um país em que há muita gente que não é analfabeta, mas é funcionalmente analfabeta, né? Não consegue ler, refletir sobre o que leu, entender o que leu. Então, esses números do analfabetismo no Brasil, a gente precisa olhar com um certo cuidado e relativizar, né? Hoje, o analfabetismo no Brasil ele é muito pequeno. Eu imagino que 90 e tantos % dos brasileiros saibam ler, mas não tem essa versão, são versados na leitura. Né? Então, aí a gente cai na literatura. Né? Para você ler um texto, um romance, você tem que saber decodificar aquilo que você leu, né? e refletir sobre aquilo, para que a leitura seja eficaz. Né? Então, entre saber ler e ler efetivamente, tem uma distância aí, o Brasil ainda sofre com isso, né, Maurício? Perfeito. Bom, vamos tentar então puxar para o tema que a gente
pensou, né, do teu último livro aí, A Professoras, se você puder, inclusive, especificar mais quando foi lançado, em que perspectiva e tal, né, isso aí, bonitão aí, azulão. Você pode até comentar um pouco sobre a capa que você escolheu para ele, né, por que essa capa, né, esse azul escuro, né, um quadrado sobre outro quadrado, né, você comentou lá na sinopse sobre o lance dos, acho que aqueles graus em que você vai se aprisionando dentro, né, junto com as detentas, né, que seria o tema aí da história, né, e, inclusive, eu acho interessante a ideia de que, assim como na Avenida Paulista, você parece retratar algo baseado em experiência no Brasil, em São Paulo, né? Eu acho muito bonito quando temos escritores que realmente procuram retratar a ambientação brasileira, né? Porque a gente sente muito pouca autorrepresentação, né, do nosso ambiente, né, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, né? E seria legal você comentar um pouco sobre isso, né? Então, acho bem legal quando as escolas também podem adotar um trabalho como esse, de autorrepresentação, né? Representatividade importa, inclusive, do nosso próprio ambiente, né? País e cidade, né? Se quiser começar a falar um pouco sobre isso. Não, legal. Eu acho que o espaço e o tempo, né, eles conversam muito nos meus romances. No caso, eu penso em fazer uma tetralogia das ruas, de ruas da cidade de São Paulo, que é a principal cidade do Brasil, que é o principal país da América Latina. O primeiro deles foi o Rua Direita, é um romance que se passa numa rua, para quem não é de São Paulo, quem não conhece, é uma rua de menos de 300 metros, e o romance se passa ali, um personagem que não consegue sair dessa rua, uma rua no centro de São Paulo, onde começa a cidade, ela é fundada por ali, pela Rua Direita. O segundo romance dessa tetralogia é o Avenida Paulista 22, esse se passa na principal avenida da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e ele se passa em duas épocas, em 1922 e depois em 2022. O terceiro romance dessa tetralogia, ele ainda não foi lançado e ele não foi escrito, mas será o Rua Augusta. E o quarto romance da tetralogia também não foi escrito, e o nome da rua eu ainda não tenho, mas ela provavelmente será na periferia de São Paulo, ali em Paraisópolis, na comunidade de Paraisópolis. Aí a gente fecha, imagino que fecharemos essa tetralogia. E o Professoras é um romance que não é da tetralogia das ruas, mas ele está aqui, você pediu para falar sobre a capa. Eu não sei se está dando para ver direitinho, mas eu acho que não está dando para ver em detalhes. Vocês estão vendo aí um fundo azul e um quadradinho amarelo. Só que ao redor desse quadradinho amarelo tem uma série de outros quadrados brancos, e isso pode representar, eu acho que alguém colocou ali, acho que foi a Rhiannon, uma janela, pode ser isso, e é uma janela dentro de uma prisão, dentro da qual você vê o Sol nascer quadrado, né? Então, assim, você tem um Sol quadrado aqui, é isso que essa capa está sugerindo, dentro de vários outros quadrados, porque sugere a própria ideia do livro, que é um livro composto de 6 capítulos. Cada capítulo tem o título de um portão de aço. Talvez os leitores aí possam imaginar, né, o que é um romance de Professoras, é um romance que se passa dentro de um presídio, dentro da penitenciária do Carandiru, aqui em São Paulo. Muita gente deve estar pensando, pô, mas o Carandiru não foi implodido? Ele foi implodido. Né? O Carandiru era o maior presídio da América Latina, ele foi implodido, acho que no ano 2000, se não me engano, 2001 ou 2002, por ali. E no lugar do que era o Carandiru, um espaço que abrigava 7, 8 mil presos, foi construído um parque, o Parque da Juventude, um parque bonito, arborizado, e ali atrás desse presídio masculino, no Carandiru, tem ainda, né, o presídio feminino. Esse não foi implodido e esse continua. E ali eu fiz um trabalho voluntário durante 2 anos, dando aula para presas, dando aula de português para presas, eu vou chamar de reeducandas, tá, Maurício? Que esse é o termo que a gente usa, para reeducandas estrangeiras. Então, inspirado nesse trabalho, um trabalho que assim, foi muito interessante para mim, para minha construção enquanto ser humano, para entender realmente o ser humano, passar 2 anos frequentando um presídio, que é um espaço pelo qual eu sempre tive muita curiosidade, como é um presídio, o que é habitar um presídio, o que é estar confinado num espaço pequeno, dividindo esse espaço pequeno com uma série de outras pessoas estranhas,
e passar anos dentro desse espaço pequeno, confinado, isolado do mundo, eu sempre tive curiosidade para saber como que é ser um ser humano, viver numa situação limítrofe como essa. E aí comecei a trabalhar ali, voluntariamente, no Carandiru, no feminino, e eu descobri que, até para conversar com a pergunta que você faz, Maurício, que a penitenciária feminina da capital de São Paulo, no Carandiru, ela tem cerca de, eu vou falar números aproximados, 650 reeducandas, tá? Esses números variam porque todo dia entra alguém, sai alguém, vamos pensar em 650 em média, dos quais, em média, temos ali 250 reeducandas estrangeiras. Que tal isso? Ou seja, a cidade de São Paulo encarcera o mundo. E quando a gente fala em estrangeiras, as pessoas podem perguntar, mas de qual país, de quais países, né? Você mesmo, Maurício, você tem ideia de quais países estão Pois é, encarcerados? eu só posso chutar, né, pelo menos da minha experiência com pessoas estrangeiras em São Paulo, por exemplo, talvez as pessoas mais pobres, eventualmente, né, de países, eventualmente, como Bolívia, não sei, Venezuela, é o que eu chutaria, assim, né, por exemplo, né, quando eu conheci pessoas estrangeiras pobres, por exemplo, né. Então, eu acho que é um universo que surpreende a gente, né? Na verdade, tem, sim, educandas bolivianas, venezuelanas, mas tem o mundo inteiro lá também. Né? Então, eu dei aula para, por exemplo, eu tive 2 turmas lá, numa delas tinha gente da Holanda, França, que tal? Filipinas, muitas africanas, África do Sul, Namíbia, Etiópia, Argentina, Bolívia, Venezuela, eu falei Filipinas já, Israel, Grécia, tá o mundo ali. Né? O Eu sei que é uma coisa mundo. curiosa, realmente, falou que tem de uma proporção de um montante X, tem tipo talvez um quarto, mais ou menos, um terço de estrangeiras, porque é uma proporção tão grande de estrangeiras, sendo que a gente não tem uma população não presa tão grande assim de estrangeiros no Brasil, suponho eu. É verdade. A maioria, né, a gente deve imaginar, a maioria está presa ali por tráfico de drogas, né, dentre as estrangeiras. Né. A mulher presa, assim, assim, legal a gente pensar nisso. Né. O homem preso, ele é, claro, marginalizado, ele é mal visto pela sociedade, muito pouco aceito. Mas a mulher presa é pior. A sociedade é muito mais cruel com a mulher do que com o homem. Eu conheci assim, uma pessoa lá, uma mãe que tinha um filho preso e uma filha presa. E essa mãe, ela dizia que, assim, meu filho eu visito, a minha filha não. Nossa, Porque a mulher, a sociedade é cruel, né? É muito cruel, né? Você vai num domingo é o dia de visitas, num presídio masculino, tem uma fila enorme. Aí você caramba. olha o perfil dessa fila. O perfil ali da filha que vai visitar os presos, os homens, é assim, você vai ter mães, avós, irmãs, filhas, alguns pais também, né? Mas tem muita mulher ali, né? Na penitenciária feminina, a filha é pequenininha, a filha de visitantes é pequenininha. Uma mãe aqui, uma avózinha, um pai aqui, o marido geralmente abandona a mulher, né? Então, assim, é muito difícil, é muito cruel, né? E imagine o seguinte, uma mulher sul-africana é presa e é encarcerada aqui em São Paulo. Qual é a possibilidade de esta mulher, no Natal, por exemplo, receber a visita de um familiar dela que mora numa favela na África do Sul, que vai pegar um avião e vai vir para cá, para o Brasil, né? É zero, né? Não tem dinheiro, não tem condições. Quer dizer, se um preso ele é esquecido, uma presa é mais esquecida ainda. Uma presa estrangeira aqui no Brasil é muito. Essas são as esquecidas de todos os esquecidos. Né? Então é com esse público, é com esse contingente que eu trabalhei e com quem eu pude ter uma experiência interessante, dei aula, e isso me inspirou a escrever o livro. Né? É um livro Caramba.
que é fruto. Eu estava conversando com a Selma Moura, que está nos ouvindo aqui, né? Está presente, eu percebi que ela está presente. Uma vez, ela é diretora da escola onde eu trabalho, da St. Nicholas, e ela me disse assim, olha, eu acho que você deveria devolver, de alguma maneira, essa experiência que você está tendo para a sociedade. Ela, na época, me sugeriu, faça aí um mestrado, faz um doutorado. E eu pensei, puxa, uma maneira que eu tenho de devolver isso para a sociedade é escrevendo, que é alguma coisa que eu faço, né? E eu escrevi o Professoras como um livro inspirado nessa experiência, mas é um livro de ficção. Tá? Sim. Não é, então, quem lê o livro, quem já leu, sei que tem gente aí dizendo que já leu, né? E para aqueles que também não leram, o Professoras é um livro de ficção no qual existe vamos dizer, vamos chamar de um protagonista, que é um professor, esse é o narrador do livro, um professor de português que está indo dar a sua primeira aula de português lá na penitenciária do Carandiru. Então você fala, opa, é o Anderson, né? Mas o livro tem essa brincadeira, é o Anderson, mas não é o Anderson, né? E quem me conhece bem vai perceber que não sou eu esse personagem, porque é um personagem de ficção. E ele entra em contato com 8 reeducandas e o livro vai focando na história de cada uma dessas reeducandas, cada uma de um país, como elas eram e o que elas fizeram para serem presas e como depois elas se encontram dentro da cela no Carandiru e como elas depois se conectam com todos os países e com o Brasil e com todos os personagens ali envolvidos. Tem uma conexão enorme, a gente se surpreende nessa teia que é construída de pessoas cuja probabilidade de se conhecerem é muito baixa e elas estão conectadas. Ou seja, todos nós estamos presos, encarcerados, dentro de cada preso que a gente encarcera. Uhum. Isso conversa muito com esse momento triste que a gente vive de guerras. Você tem a Ucrânia, você tem a Rússia, você tem Israel, a Palestina, e tem tantas guerras, né? Essas são algumas das guerras, né? Mas em cada ser humano que morre, que é assassinado, que é encarcerado, eu acho que a gente encarcera e assassina toda a humanidade. Porque se você matar uma criança, você está matando todos nós. Todos nós choramos uma lágrima por cada criança, por cada ser humano que morre, por cada ser humano que é encarcerado. Acho que isso é importante. Não adianta você falar, não, ele não sou eu. Então ele tem que pagar, ele tem que sofrer, mas o sofrimento alheio é o meu sofrimento também, né? Eu acho que o ser humano, ele está muito conectado e o livro passa isso. As pessoas estão muito conectadas, são 8 presas e deixa eu ver se eu me lembro de todos os países delas são. Uma da Bolívia, Maria del Mar, uma de Ruanda, que é a Honorine, uma da Romênia, que é a Georgina, uma da Hungria, que é a Esther, uma da Holanda, que é a Antje, uma do Haiti, que é a Jaqueline, uma de Dubai, que é a Samira, e tem uma 8ª que eu não estou me lembrando de onde ela é. Mas, assim, são vários países do mundo, que são mulheres que têm histórias e que estão presas e que realmente... tem, acho que uma da Colômbia, talvez, não lembro. Não, na Colômbia não. E que estão conectados, né? Inclusive com este professor, que também a gente vai perceber, né, na leitura, que ele também é encarcerado. Certo. Interessante. Então, o que eu consigo imaginar, extraindo do teu relato, como jornalista, que você praticamente fez um retrabalho jornalístico, como se fosse, né? A partir de uma linguagem literária, ficcional, porém, mas procurou retratar, dar uma espécie de um grito de realidade para a humanidade sobre fatos concretos, né? Você talvez tenha colocado outros nomes, alterado um pouco os dados exatos, mas praticamente o que você passou nessas histórias ficcionais, você como se estivesse repassando o teu olhar sobre uma realidade de 2 anos que você pôde presenciar, além de, claro, né, tudo que mais você leu e escutou e pesquisou pelo mundo afora e fora também, né, disso em anos anteriores, do que moldou o teu caráter, né, e assim por diante, né? Você quer avançar um pouco mais nesse assunto? Acho que sim, né? Mas assim, claro que a realidade, a ficção, eu acredito que elas dialogam o tempo todo, mas essas personagens do livro são fictícias, elas não existem, as histórias delas são inventadas, né? Em momento nenhum eu estou
contando histórias de pessoas que eu conheci, totalmente ficção, mas justamente por ser ficção, elas são muito reais, né? A ficção é muito real, ela traduz o ser humano, ela traduz o nosso dia a dia, e é por isso que a ficção é o maior barato, né? Tô vendo aqui um comentário da Edna, muito cruel também é o fato de que as presas, foram presas porque estavam atendendo o, entre aspas, pedido de um homem, companheiro, muito cruel, né? E é verdade, muitas dessas mulheres são presas porque, enfim, alguém pediu, um companheiro falou, olha, você leva esse tanto de drogas aí, atravessa a fronteira, né, enfim, e talvez não por elas, mas por eles acabam sendo presas e por eles são esquecidas e desprezadas depois. A orelha do professor é escrita por um juiz, o João Marcos Burr, que é um juiz de direito lá de Santa Catarina, e ele, num dos lançamentos, eventos de lançamentos, ele participou comigo, e numa conversa que a gente estava tendo com a plateia, ele disse o seguinte, ele acha, e é uma opinião muito particular dele, que nenhuma mulher deveria ser presa. Porque, segundo ele, a mulher ela é presa basicamente, por quê? Porque ela cometeu um crime contra ela matou alguém, ou ela foi pega com drogas. O que é interessante de ver é que, como a Edna comenta ali, né, muitas vezes essa mulher que é pega com drogas a pedido do próprio companheiro. Ela mata alguém, geralmente esse alguém é o próprio companheiro. Por que ela mata isso? Porque ela é abusada, porque ela é violentada por esse homem e o Estado não protege a mulher, enfim. Então ela acaba fazendo aquilo que o Estado deveria fazer, que seria tirar de circulação, enfim, afastar esse homem, e ela não consegue, no desespero acaba matando. Segundo esse juiz de direito, ele acha que ao prender uma mulher, você destrói uma família, né? Porque essa mulher, ela simplesmente é uma vítima, ela comete muitos dos crimes dela por manipulação de algum companheiro ou por revolta, enfim. E aí você acaba destruindo famílias, né? Porque você tira uma mulher de uma família, você deixa ali crianças desamparadas, a mulher sabe que dificilmente alguém vai conseguir cuidar dos filhos dela, como ela. Então essa criança vai ficar para uma avó, para um avô, para um marido, enfim, para um pai, ou não vai ficar para ninguém. Então você vai ter ali uma criança de 15 anos cuidando da irmãzinha de 2 anos, né? Então é isso que a gente faz também ao encarcerar muitas mulheres. É complicado, viu, Maurício? É um universo que estimula muitas reflexões. Sim, nossa, realmente é um grito de realidade pela ficção que você impulsiona, né, o público a receber, né? Então, e você como escritor, e conseguindo um certo renome, um certo impacto na sociedade, uma certa influência, escolher esse tema específico e não qualquer outro, a tua própria seleção temática já diz muito sobre você e sobre as prioridades de valores que você está vendo do que a sociedade precisa ouvir, né? Tanto que agora a gente está discutindo um bocado sobre tudo isso, né? O que acaba fazendo as pessoas pensarem, né? Refletirem um pouco sobre isso. Quem sabe depois quem está aqui assistindo ouviu falar da nossa live, depois pode ser que pesquise mais sobre o assunto, né? Enfim, então suponho que isso também faça parte dos seus objetivos em ter escrito essa obra, né? Então, em seguida, seria legal você falar um pouquinho mais sobre até a parte mais artística, né, que você concebeu. E também, se quiser, a parte também do título, né? Por que professoras, né? Se o protagonista é um professor e estamos falando das reeducandas, né? Como você falou que é o nome que se deve utilizar, né? Também lembrando que acho que já passamos por volta de 35 minutos de live, né? Então, daqui mais uns 10 minutinhos com a gente encerrando logo, logo, por mais que está maravilhoso essa conversa. Não, legal. Professoras, porque esse personagem, esse protagonista, que é um professor, e eu falei que ele também está preso, mas ele está preso de uma maneira simbólica e alegórica, metafórica, não necessariamente preso, encarcerado ali atrás de grades. Mas a gente, lendo o livro, percebe que ele também está preso, assim como todos nós, de alguma maneira, estamos presos, né? Embora achemos que estamos livres. Por que professoras? Porque esse professor entra num universo muito específico, que é uma prisão. Dentro da prisão, a gente tende a levar
aquilo que os nossos referenciais de, entre aspas, liberdade para dentro de uma prisão, e eles muitas vezes não funcionam. Por exemplo, o que é uma lei? Uma lei escrita não quer dizer muita coisa. O que funciona dentro da prisão é a palavra. É aquilo que você disse que vai fazer, se você não fizer, aí você realmente está infringindo a lei. Então, a sua palavra é a coisa mais importante que existe dentro deste ambiente. E ela é poderosa, e você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Caso contrário, haverá punições. Esse professor entra lá com essa arrogância de achar que ele pode ensinar, ainda que seja um idioma que essas reeducandas precisam aprender, ele entra com essa arrogância achando que ele vai ensinar e ele percebe que, na verdade, ele é que precisa aprender. E quem vai ensinar são as reeducandas, que são as professoras, que acabam dando lições e lições e lições para ele, e acredito para todo mundo que lê o livro, porque são lições de vida, né? Tanto é que o subtítulo do livro está aqui, professoras, aqui embaixo está escrito, olha, aulas devidas de dever, né? Devidas a presas estrangeiras encarceradas na penitenciária feminina do Carandiru, da capital no Carandiru. Então, o livro são lições o tempo todo que o professor vai recebendo das professoras, né? Que são as encarceradas. Uma coisa que, ainda por mais que queira abordar um pouco mais a parte artística de linguagem, mas acho que todo mundo está curioso de entender ainda, eu também, por que esse percentual tão grande de estrangeiras, né, nesse presídio feminino, já que imagino que não seja essa a proporção, não sei, né, de população estrangeira no Brasil, né, de 1/3, 30% talvez, né? É específico esse presídio para estrangeiras ou o que é? Não, o Brasil tem uma população baixa, né, em comparação a outros países, de estrangeiros, de imigrantes. O que acontece é que, acho que, eu não lembro de que ano, 2000 talvez, houve uma lei que diz que toda mulher estrangeira presa no estado de São Paulo, eles levam para o Carandiru. Então, eu acho que isso até para talvez fortalecê-las, né, elas estando juntas, em tese ficariam mais protegidas, né, em relação a uma presa estrangeira num presídio com 500 outras brasileiras, então elas não ficariam tão isoladas, mais protegidas, e acho que é bacana que isso aconteça, né, que elas estejam juntas. Então, uma mulher que é pega, por exemplo, e geralmente acontece, no aeroporto de Guarulhos, ela é levada para o Carandiru. Uma mulher que é pega, por exemplo, e acontece no Porto de Santos, é levada para o Carandiru, ou, enfim, na rodoviária, né? São esses os espaços onde elas mais são pegas, né? Entendi. Sabendo que o São Paulo, estado de São Paulo, já é quase o Brasil inteiro de população, né? Em uma percentual gigantesca, né? Não lembro direito, mas você lembra? Mas eu sei que chegar próximo do estado de 50 milhões de pessoas é quase uma Argentina, né? Ou uma Argentina. Pois né? Então, se o Brasil tem por volta de 2 milhões, né? Então quase 1/4 do Brasil inteiro está no estado de São Paulo, mais ou menos isso, né? Tá, isso mesmo. Isso mesmo. Uma Você está coisa com 203, né? 204 milhões, né? E o estado de São Paulo tem 1/4 do Brasil, né? Então a gente está falando. O Brasil tem uns 26 estados do Brasil, mais ou menos. Então, um único estado do Brasil tem 1/4 da população do Brasil, né? Então, realmente, falar de estado de São Paulo é falar do Brasil inteiro, quase, né? Às vezes, né? Então, é uma amostra muito significativa a gente refletir sobre algo da sociedade estadual paulista, né? Realmente. Então, agora, aquilo que você falou da linguagem artística, né? O que eu faço é escrever literatura. Então, eu não deixo de trabalhar essa linguagem. Eu não estou fazendo um relato jornalístico objetivo. Eu estou fazendo literatura. Eu estou fazendo uma prosa poética. Então, é uma história realmente pesada, de muito sofrimento, mas contada de uma maneira literária, né? Com jogos de palavras, com muitas metáforas, com muito simbolismo, né? Porque é assim que eu gosto de escrever, né? E eu acho que a literatura ela pode ser a forma, né? Ela pode estar muito aliada ao conteúdo.
Sim. Por exemplo, eu lembro que até houve uma citação, até na sinopse que eu peguei do teu site, sobre o Carandiru do Drauzio Varela, né? Que é a grande referência que a gente tem pregressa, né? De livro sobre pessoas aprisionadas, né? Seria o Carandiru do Varela, né? Mas no caso dele, ele não é escritor, certamente, é médico, então ele fez um relato mais científico, me parece, suponho eu, né? Então você se distancia bastante do modo de linguagem dele, no caso. O Drauzio Varela é um grande médico, uma grande inspiração para mim. Ele é um grande médico e é um grande escritor também, né? Premiado, enfim. Mas é claro que a literatura dele é muito mais objetiva, poucos adjetivos, né? O Drauzio Varela é um escritor de substantivos. Eu gosto de colocar adjetivos, eu gosto de colocar simbolismos. É uma poesia que não existe na linguagem do Drauzio Varela, mas ele é uma grande inspiração para mim. Tanto é que um dos personagens no Professoras é um médico e ele se chama Drauzio, né, em homenagem ao Drauzio Varela. E eu tive a oportunidade enfim, comunicar ao Drauzio sobre esse personagem. Ele se disse muito feliz e agradeceu, mas foi a maneira que eu tive que eu encontrei de homenagear alguém que me inspira muito, que é o Drauzio Varela e todos os seus livros, não só os que ele escreveu, os 3, né, sobre prisões, mas toda a literatura dele, né? Nossa, E eu sou leitor dele aí também, né? Das colunas dele na Folha, né? Enfim, dos vídeos dele, né? Ele é um cara que eu acho que o Brasil precisa ouvir e ler. massa, que interessante. Por favor, faz o seguinte. Então, muita coisa na literatura e na arte é dificilmente explicada, né, e descrita, a não ser se apresentando, né? Nesses minutinhos que a gente tem finais, você poderia escolher um trechinho, né, de, não sei, uma frase, um pequeno parágrafo de umas 2, 3 linhas que você acha muito impactante, para que você possa ler para o pessoal, então, nesse momento? Maurício, você me pegou de surpresa aqui. Eu teria, se eu tivesse mais tempo, mas rapaz, um parágrafo, um trechinho impactante. Cara, ainda você ou que seja um exemplo interessante, né? Sei lá, abre o livro aí, qualquer página que você ache por bem, que você se lembre mais ou menos e que tenha um certo interesse, né? Claro, vai achar o mais impactante, o mais interessante, mas abre aí o livro em qualquer página que você ache por bem, dá uma lidinha para a gente comentar alguma coisa em cima. Tá bom. Eu vou fazer um comentário rápido em cima de um parágrafo que eu bati o olho aqui, para as pessoas entenderem a importância de uma presa estrangeira aprender português. Então, essas mulheres são presas vindo de seus países e quase nenhuma delas fala português. E aqui, para qual a importância disso, né? Então, é a diferença entre uma mulher, por exemplo, chegar e dizer assim, eu estou com cólica, falar para um médico, eu estou com cólica, eu estou com febre, eu preciso falar com um advogado, meu dente está doendo, sabe? Esse tipo de coisa, essa comida aqui está estragada, eu estou passando mal com essa comida, sabe? Eu estou sendo abusada. Esse tipo de coisa, você precisa saber se expressar em português. Muitas delas não conseguem, então ficam realmente mais vulneráveis. E, enfim, aí eu abri um pequeno trechinho aqui que diz assim: com muita dificuldade e muita linguagem corporal, ela conseguiu explicar aos policiais que havia roubado um Fusca e, com aflição, logrou chegar com eles à Radial Leste, onde o Fusca permanecia abandonado. Essa é uma das reeducandas que aqui em São Paulo ela acaba se metendo num problema ali e é presa. E ela está tentando, com muita dificuldade, se comunicar para explicar o que aconteceu para um policial que não fala nenhuma outra língua além do português, né? Essa é a grande realidade. O brasileiro, a gente começa essa live dizendo que o brasileiro não lê muito, e posso chegar a esse momento e dizer que o brasileiro é um povo que fala basicamente uma língua só, que é o português, né? Quem quiser se comunicar com o brasileiro e não fala em português vai ter dificuldade, né? Então a gente é um país que está muito monocultural, né? É um país que até há pouco tempo era o país do futebol e não tinha nenhum outro esporte. A gente parece estar perdendo essa alcunha, né, do país do futebol. E isso pode ser triste por um lado, mas quem sabe a gente possa se desinteressar um pouco
do futebol e começar a criar outros interesses, né? Assim como a gente começou falando nessa live de que a literatura perde espaço, porque há muitas outras linguagens, quem sabe o segredo esteja justamente na diversidade de linguagens, na diversidade de interesses, na diversidade de culturas, no interesse pelo outro. Na verdade, a literatura, ela passa por isso, né? O leitor, eu acho que ele é interessante porque ele consegue se colocar no lugar do outro. Enquanto eu leio um livro sobre uma prisioneira, enquanto eu leio um livro sobre um indígena que é apaixonado por uma mulher não indígena, eu estou me colocando no lugar do outro. Então, a literatura nos dá esse exercício de empatia. Eu acho que o leitor, além de tudo que a gente falou aqui, ele é uma pessoa que exercita a empatia dentro da ficção e, ao sair da ficção no seu dia a dia, talvez ele consiga ser uma pessoa mais empática e tratar o outro, na realidade, com um pouquinho mais de empatia. Portanto, a leitura, a literatura, ela pode transformar o ser humano nas pequenas ações que ele tem, e nessas pequenas ações a gente talvez consiga transformar um pouquinho mais toda uma sociedade, todo um planeta, né? E quem sabe a gente consiga olhar para um outro lado e falar, opa, aquele lá, só porque ele está com uma camisa diferente da minha camisa, eu não preciso dar um tiro nele, né? Eu tenho que entender que a camisa dele fica bonita nele, embora eu não acho que ela ficaria bonita em mim. Então, acho que Nossa. talvez reconhecer essa beleza do outro é algo que a literatura pode nos fornecer. Por isso que a literatura é o maior barato. Então, gente, leiam. Leiam porque quanto mais vocês lerem, melhor vai ser para todo mundo. Massa. Perfeito. Bom, acho que temos que encerrar agora. Tivemos cerca de 45, 50 minutos de conversa aqui nesta noite maravilhosa de sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, né? A gente No despertou. meio do Então, feriadão, né? Para quem não está no Brasil aí, que eu sei que tem gente que não está no Brasil, hoje a gente está ontem foi feriado, né? E hoje é sexta-feira, então tem muita gente que emendou aí. Então a gente tem muita gente espalhada aí, viajando, né? E curtindo uma sexta-feira meio feriado, né? pois é, vejam só. Então, é uma honra demais, né? A gente ter tanta gente aqui reunida para ouvir um debate sobre literatura, sobre arte, sobre sociedade, né? De um ponto de vista bastante crítico, bastante consciente, né? Difícil, né? Bem desafiador esse olhar, né? São temas áridos, inclusive, né? E então agradeço muito para todo mundo que esteve com a gente aqui, né? Atualmente ainda umas 50 pessoas aqui reunidas, né? E depois ficará ainda gravada, né, essa entrevista como um documento multimídia, né, para a posteridade, que depois espero conseguir passar para o YouTube, que ficará melhor ainda guardado para pesquisa posteriormente, né, na nossa biblioteca mundial da internet. E acho que fizemos um belo trabalho, né, com essa conversa em que pudemos interagir sobre o teu trabalho artístico literário e de documentação literária da nossa realidade aí, a partir do que você viveu, né, grande professor, escritor Anderson, e também junto com os leitores, né, com os participantes do público que estiveram aqui fazendo seus comentários e perguntas, inclusive pessoas que, de algum modo, também participaram desse processo contigo, né, e isso foi muito bonito de ver, eu fico até emocionado, né, de participar desse momento hoje, né. Então, por hoje, então é isso, né? A gente vai encerrando esse nosso debate, essa nossa entrevista, e fico muito honrado. Foi realmente uma noite muito importante para mim, e espero que para você que esteve aqui com a gente também tenha sido, e para o nosso entrevistado de hoje também. Se quer encerrar com algumas palavras finais. E agradecer, Maurício, pelo convite de estar aqui no seu canal. E agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que continua, que está aqui nesse momento, curtindo esse papo, muito legal. Queria dizer para vocês que enquanto, nem sei se todo mundo tem essa experiência de participar de uma live, enquanto a gente fala, é possível a gente saber ler os comentários que vocês escreveram, várias pessoas, reconheci muita gente bacana, escrevendo os comentários ali, consegui ler tudo, por incrível que pareça, né, assim, dá para a gente conversar, né, Maurício, e ler os comentários das pessoas e ver esses coraçõezinhos todos aí, ver toda a energia que vocês colocam. Muito legal, recebi com muita alegria os comentários de vocês, as reflexões, as perguntas que foram colocadas ali também, né? E agradecer aí a interação e o papo bacana. Leiam bastante, e eu acho que o Maurício fala que essa conversa vai ficar aí no seu canal no YouTube, não é isso, Maurício?
Também. Vou colocar depois. Também no canal, enfim, cair na internet, eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? Tem espaço para todo mundo e talvez a gente possa até achar legal que haja uma diversidade de linguagens, isso é bom, né? Assim como é legal a gente ter uma diversidade de interesses e, enfim, acho que a diversidade é sempre muito positiva. Eu acho que o Brasil é um país que, embora ele seja um país com uma língua só, com uma cultura muito voltada para algumas coisas, poucas coisas, eu acho que tem uma diversidade ao mesmo tempo enorme e essa talvez seja a nossa maior riqueza. Somos diversos naquilo que somos únicos. Obrigado, Maurício, obrigado a todos que estão ouvindo aí. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.